Abra sua Bíblia, querido, juntamente comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 8. Quem achou diz amém? Amém, assim diz a palavra do Senhor. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, louvando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, fechando uma semana de oração, na qual, Senhor, creio que muitas sementes foram nos dadas nessa semana e que em breve os frutos darão para a glória do teu nome. E nessa noite, Senhor, nos reunimos aqui para falar de um assunto tão especial, Pai, que é a nossa vida espiritual. Tão especial que o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para restabelecer o elo, para restabelecer a ligação, para que possamos ser alimentados dia após dia, sendo assim morada do teu Santo Espírito, como acabamos de cantar. Deus, que o teu Espírito Santo fale, ministre em cada coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ao sentar, vira para esse irmão que está do seu lado, diz para ele: sexta-feira chegou, querido. É o meme da sexta-feira, né? Você abre as redes sociais, sexta-feira já está lá, sextou, né? O pessoal já fica eufórico, o pessoal já vive o clima de pré-sexta na quarta-feira. Tem o pessoal que quarta-feira já está vivendo a pré-sexta, quando chega a sexta, então é uma explosão de alegria, de ânimo, mas nós estamos alegres nessa sexta-feira, porque estamos fechando uma semana de oração, a última semana de oração de 2019, lembrando, que nós já estamos em outubro e já quase no final da primeira quinzena de outubro, chegando já ao final do ano, daqui a pouco você não fique assustado, vai começar o comercial da Líder Magazine, te lembrando, já é Natal na Líder Magazine, tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que ainda está pagando a prestação do Natal do ano passado, e quando começa a tocar, o pessoal fala: meu Deus, nem acabei de pagar ainda. É porque a gente se empolga, Ontem o bispo falou aqui sobre vida financeira, então é necessário também que a gente tenha limite nessa área. Mas nessa noite nós vamos falar de vida espiritual, Eu escolhi o texto, o Senhor tocou o meu coração, texto de 1 Tessalonicenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, e uma igreja relativamente nova, uma igreja onde haviam novos convertidos, então uma igreja que precisava de muito cuidado, que precisava de muito amparo, uma igreja que ainda estava se solidificando, ainda estava se formando. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta mediante um relatório que o seu filho na fé, Timóteo, já havia enviado para ele. Só que a Tessalônica, ela começa, para a gente saber bem o início dessa carta, você abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 17, que você vai ver o início da igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, empreendendo a sua segunda viagem missionária, ele chega em Tessalônica, começa a pregar a palavra de Deus, e diz o texto que ele concorre na sinagoga por 3 sábados. Por 3 sábados, o apóstolo Paulo, ele vai, prega a palavra de Deus, ele começa a ter alguns simpatizantes, porém diz o texto
que aquela cidade, os judeus da cidade de Tessalônica, se levantam contra o apóstolo Paulo, criam uma rebelião naquele lugar, e o apóstolo Paulo é expulso de Tessalônica. Ao ser expulso de Tessalônica, o apóstolo Paulo chega até Bereia. Chegando em Bereia, ele encontra pessoas mais esclarecidas, pessoas que liam a Bíblia, e quando o apóstolo Paulo começa a pregar, há uma identidade entre os crentes bereanos e o apóstolo Paulo. Porém, aqueles que eram de Tessalônica, saem de Tessalônica e vão perseguir o apóstolo Paulo em Bereia. Quando ele chega em Atenas, é de lá que ele lembra da igreja de Tessalônica. E ele diz: eu preciso saber como está aquele povo. Eu preciso não somente fundar uma igreja, mas eu preciso também saber como essa igreja está. E pregando na terça-feira, eu falava sobre isso, porque tudo aquilo que a gente inicia, a gente não pode somente largar. Tudo aquilo que a gente inicia precisa de manutenção. E não é diferente com a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo também vai nos lembrar em Filipenses capítulo 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O aperfeiçoamento ele é contínuo, o aperfeiçoamento ele não acaba, não chega um estágio na minha vida e na sua vida que eu diga, agora eu estabilizei, agora eu estou tranquilo. Em vida espiritual não existe isso. Em vida espiritual eu preciso entender que todos os dias o Senhor ele está pronto para dizer: ei, vamos melhorar. Hoje é dia de aperfeiçoamento, hoje é dia de melhorar. Por isso o apóstolo Paulo ele entende que tudo que se começa precisa de manutenção. Então por isso ele está preocupado com a igreja em Tessalônica. Só que ele não pode ir até Tessalônica, porque senão, se ele for até lá, novamente vai acontecer um problema, novamente vai ter uma confusão. E o que ele faz? Ele chama Timóteo e diz: Timóteo, vai até lá em Tessalônica, vê o que está acontecendo e me traz um relatório. E o relatório é a carta de 1 Tessalonicenses. A resposta ao relatório de Timóteo é a carta de 1 Tessalonicenses. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, e eu quero salientar 4 coisas aqui nessa noite. 2 elogios que o apóstolo Paulo faz e 2 alertas que o apóstolo Paulo faz. E assim será também sempre na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, sempre haverá elogios. Sempre haverá um momento que Deus ele vai dizer: querido, nisso daqui você está acertando, nisso daqui você está avançando, nisso daqui permaneça, faça. Mas sempre haverá também um alerta da parte de Deus. E é assim que acontece a cada culto que você vem nessa igreja, onde o bispo está pregando, onde o pastor André está pregando, onde eu estou pregando, ou quando você está numa reunião do seu ministério, o Senhor ele sempre irá nos elogiar dizendo: você está acertando nessa área, mas alerta. Atenção aqui também nessa outra área. Então, o primeiro elogio que o apóstolo Paulo diz, está aí no versículo 8, vou ler também o versículo 7, para que a gente entenda melhor o contexto. Diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós, em outras versões na minha Bíblia está soou, mas em outras versões a repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O primeiro elogio que o apóstolo Paulo faz à igreja em Tessalônica é dizendo: olha, o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo na vida dessa igreja, não está somente nas 4 paredes dessa igreja, mas tem repercutido. Isso daí tem alcançado outros lugares, tem alcançado outras pessoas. Ou seja, o que Deus faz dentro da igreja, de forma interna, está alcançando outros lugares, está sendo abençoado pelo que Deus está fazendo e realizando nesse lugar. Isso é marca de uma igreja saudável. Aquilo que Deus faz de forma interna, aquilo que Deus faz nos cultos, quarta, quinta, sábado e domingo, não fica somente na esfera do culto acontecendo nas 4 paredes da igreja, mas todas as vezes que você chega aqui nessa igreja, louva ao Senhor, ouve uma palavra, você sai daqui também cheio para transbordar sobre a vida de outra pessoa. Era isso que acontecia naquela igreja em Tessalônica. Eles recebiam estudo, eles recebiam investimento da parte de Deus, porém tudo aquilo que era investido em suas vidas era compartilhado no dia a dia. E Deus, querido, não pode fazer nada através de mim
se não estiver fazendo nada dentro de mim. Vira para quem está do seu lado, fala isso para ele. Deus não pode fazer nada através de você, se não estiver fazendo algo dentro de você. E às vezes você diz, mas é claro, pastor, isso daí é simples, isso daí a gente entende, isso daí a gente sabe, mas muitas das vezes nós não vivemos isso. Muitas das vezes nós queremos fazer por repetição, porque vemos o irmão fazendo, aprendemos, vimos que é certo e a gente começa a fazer, porém Deus já deixou de fazer muito dentro de nós. Aquela igreja havia uma repercussão, não de evento, não de entretenimento, não de programação. A repercussão que havia daquela igreja era de vida transformada pelo poder de Deus. E é isso que Deus ele deseja também fazer através dessa igreja. Deus ele quer causar uma mudança, uma transformação na sua vida, de tal modo que quando você começa a conversar com o seu vizinho, o mesmo vizinho que você já conversa há 10 anos, ele começa a perceber algo diferente na sua vida. Diferente porque o Espírito Santo começou a transformar, começou a agir, começou a mudar algo dentro de você, e o seu jeito de conversar, o seu princípio, os seus valores agora são diferentes. E aí, em dado momento da conversa, ele pergunta: ei, fulano, fulana, o que está acontecendo contigo? E aí você começa a compartilhar e dizer: isso daqui é uma mensagem que eu ouvi semana passada na minha igreja. Eu ouvi uma mensagem que falava sobre isso, que eu preciso mudar, que eu preciso ser diferente nessa área, e por isso eu tenho me policiado, eu tenho vigiado melhor a minha vida, a minha fala, e por isso eu tenho agido dessa forma. É começar a repercutir o que acontece aqui dentro, do lado de fora. Porque as palavras que você ouve aqui, os princípios que são pregados aqui a exaustão, eles precisam ser repercutidos do lado de fora. Não pode ficar entre essas 4 paredes, não pode ficar somente entre o nosso convívio, mas precisa alcançar outras pessoas. Esse é o primeiro elogio que o apóstolo Paulo faz à igreja em Tessalônica, que essa palavra que eles recebiam a cada dia repercutia, chegava em outros lugares, outras pessoas eram impactadas por essa palavra. Segundo elogio que o apóstolo Paulo faz à igreja em Tessalônica, a gente encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, vou ler a partir do 6, que aí ele diz sobre Timóteo retornando com o relatório: vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. O segundo elogio é que quando Timóteo volta de ir lá fazer o relatório e retorna para Paulo, há uma ansiedade. Se você já passou por isso, de pedir a alguém: vai lá ver como é que está fulano, ver como é que está a minha empresa, ver como é que está a minha família, enquanto aquela pessoa que foi fazer o relatório não volta, você fica apreensivo para saber como está aquilo que é seu. E Timóteo volta, e quando Timóteo volta, Timóteo traz boas notícias para Paulo. Timóteo diz: olha, Paulo, mesmo ele estando enfrentando dificuldade, aflições, angústias, ventos contrários, mas eles permanecem firmes no Senhor. O segundo elogio que o apóstolo Paulo faz à igreja em Tessalônica é que aquela igreja, mesmo sendo nova, mesmo aquela igreja não tendo todo o conhecimento necessário para ir bem, ela tinha tido uma experiência tão marcante com Cristo, ela tinha tido uma experiência tão marcante com o teu Salvador, que nada a fez abrir mão do relacionamento. Haverão dificuldades, haverão lutas, haverá resistência,
Em vários momentos, nas minhas pregações, eu falo sobre isso. Haverão dias de vitória, haverão dias de conquista, mas haverão também alguns ventos contrários, e nesse vento contrário, o Senhor estará contigo, segurando na tua mão e dizendo: pode contar comigo ao longo da caminhada. Assim o Senhor fez com os discípulos, como os enviou ao mar da Galileia naquela tempestade. Diz o texto que Jesus dá logo uma ordem a eles para entrarem no barco. Jesus não diz: se vocês quiserem, entrem no barco nessa tarde, mas Jesus somente diz: entra no barco e vão caminhando, porque eu encontro vocês do outro lado desse mar. E o texto fala que aquela localidade, a geografia daquele local era muito difícil, porque qualquer ventania causava ali uma tempestade. E Jesus é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é onisciente. Ele já sabia que ao final daquela tarde teria uma tempestade, só que mesmo assim Ele envia os seus discípulos. E o texto diz que quando Jesus envia os seus discípulos, Ele sobe para o monte para orar. Os discípulos vão para o mar e Jesus sobe ao monte. E diz o texto que ao final da tarde, Jesus percebe que eles estão em dificuldade lá no mar. E diz o texto que Ele vai descendo devagar, porque se Ele descesse depressa, o texto iria nos detalhar isso. Jesus desce desesperado, depressa, para salvar os discípulos, mas o texto não diz, o texto só fala: e desceu Jesus para ir ao encontro dos discípulos. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, Ele nos envia, mesmo sabendo que haverão dificuldades, lutas e problemas, mas nunca irá faltar também a proteção, a guarda e a vinda dEle ao nosso encontro. O texto diz que Ele do alto percebe eles em aflição. E você consegue olhar e ver um paralelo com a minha vida e com a sua vida? Aonde que Jesus está agora? Assentado no trono da sua glória, a olhar para mim e para a sua vida. Ele tem o controle da nossa história, Ele tem o controle da nossa existência. Diz a palavra de Deus no Salmo 139, que Ele tem todos os dias da nossa existência contado em suas mãos. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, eu e você estamos diante da imprevisibilidade do amanhã, mas nós cremos num Deus que tudo pode, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e é na mão dEle que nós colocamos a nossa vida. E diz o texto que Jesus, Ele desce e vai de encontro até aqueles discípulos, e Pedro logo grita e diz: Senhor, se é tu, manda que eu pule desse barco e vá andando por sobre as águas para encontrar ao Senhor. E prontamente Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a caminhar. Só que diz o texto que vem as ondas, vem o vento, e Pedro começa a afundar. Há momentos da nossa vida que nós damos o primeiro passo. Há momentos da nossa vida que a gente começa a caminhar como a igreja de Tessalônica começou a caminhar. Porém vem o vento, porém vem a tempestade, e em vez da gente olhar para o nosso Salvador que está ali à nossa frente, que já deu a ordem: continua caminhando, continua andando, porque eu que tenho poder para fazer você andar sobre o mar, nós nos deixamos levar pelo vento, pela tempestade, pela circunstância, e em vez de continuar caminhando, a gente afunda. Poderia ser isso que Timóteo diria no seu relatório. Timóteo poderia dizer: olha, Paulo, infelizmente, daquela igreja constituída que você deixou lá, de 200 pessoas, não tem mais nenhum lá. Todos sucumbiram à pressão, todos sucumbiram às lutas, às dificuldades. Os judeus que te perseguiram foram lá e também perseguiram a igreja, e eles não conseguiram continuar. Porém, o relato de Tessalônica é um relato onde eu e você precisamos nos apossar também e dizer: nada vai me impedir de continuar caminhando. Se o Senhor hoje enviar alguém para fazer um relatório da igreja de Nova Vida em Colubandê, vai constar lá nesse relatório que eu permaneço, que eu caminho, que eu persevero, e que nada vai me impedir de caminhar para o centro da vontade de Deus. Paulo se alegra com essa notícia de Timóteo. Paulo então elogia a igreja e diz: que bênção, que vocês têm continuado a caminhar, que vocês têm avançado, que vocês têm perseverado nessa caminhada.
Só que aí começa a segunda parte da carta. E a segunda parte da carta, o apóstolo Paulo, ele faz mais do que 2 alertas. Mas nessa noite eu quero somente lançar luz sobre 2 alertas, no qual nós enfrentamos nesse tempo que vivemos. Primeiro alerta está aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você puder, acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O alerta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, e não é uma igreja que estava indo mal, não é uma igreja que estava com problema, não é uma igreja que você entrasse nela, você desse uma nota 4 para ela, que ela estava reprovada. Não, é uma igreja que está indo bem, é uma igreja que está rompendo, é uma igreja que está crescendo. Mas o apóstolo Paulo, ele faz um alerta: ei, tome cuidado com a prostituição. O termo no grego utilizado é porneia, e esse termo vai falar sobre todo lastro de pecado sexual. E quando falamos de pecado sexual, falamos de adultério, no caso dos casais, falamos de fornicação, no caso dos solteiros, e nessa mesma prateleira, muita gente faz confusão quanto a isso, mas nessa mesma prateleira entra a homossexualidade, porque é um pecado da parte sexual feita da forma errada. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso, dizendo: olha, o Senhor nos chama à santificação, o Senhor nos chama a viver de modo digno, o Senhor nos chama a viver de um jeito a qual nós vamos agradá-lo em tudo o que viemos a fazer. Não é somente no momento do culto, no momento da adoração, no momento que estamos servindo dentro de um ministério, mas é também quando nós temos a plena consciência que é necessário limitar os nossos desejos. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês têm tudo para continuar avançando, alcançando vidas, estabelecendo mudança, transformação, tanto nesse bairro que vocês estão instaurados, na cidade, no estado, mas é necessário prevenção. É necessário se guardar, se proteger das guerras que são estabelecidas na mente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer também, no versículo 5, não na paixão de concupiscência como os gentios. Em outras versões vai falar de não defraudar. Defraudar é você se resguardar para também não gerar no outro um desejo no qual você não possa suprir. Não é porque você não possa suprir de forma física, mas é porque há uma restrição, porque você já tem uma aliança primeiro com Deus e uma aliança com o seu cônjuge. Vida espiritual requer caminhada em santidade. Vida espiritual requer uma aliança onde nada pode atrapalhar essa minha relação com Deus. Ah, pastor, parece que esse discurso já está ultrapassado. Parece que esse discurso, pastor, moralista já não cabe mais nesse tempo, não cabe mais nessa geração. Não, querido, porque a palavra do Senhor, ela não passa. A palavra do Senhor é a mesma. A palavra do Senhor não tem o que acrescentar e o que retirar dela. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo emprega a igreja em Tessalônica, é a que deve ser empregada na igreja de Nova Vida em Colubandê em 2019. Que é necessário se resguardar, que os casados precisam se resguardar,
que os solteiros precisam se resguardar. E eu falo isso daqui na juventude para os nossos jovens, dizendo como autoridade de alguém que demorou 7 anos para casar, mas casou virgem. Não era fácil. Eu digo que hormônio não é convertido. Porque a primeira coisa que se faz quando vai aconselhar um rapaz, um jovem, ele diz: pastor, mas o hormônio. Aí eu falo: eu sei muito bem como que é. Já tive 18 anos, já namorei, já tive lá na varanda do meu sogro lá, meu sogro olhando de cara feia para mim, dizendo: ei, quando é que vai casar? Como é que é isso? Já aconteceu. É necessário entender e sim impor limites. É necessário entender que o Senhor, Ele está dizendo: eu quero continuar abençoando essa igreja, eu quero continuar fazendo essa igreja avançar, eu quero continuar estabelecendo coisas novas nessa igreja, mas é necessário estar atento a essas coisas. O primeiro alerta que o apóstolo Paulo faz é um alerta à prostituição, é um alerta de como eu estou lidando com os meus desejos, de como eu estou conduzindo a minha vida nessa área. E o segundo alerta que o apóstolo Paulo faz é na parte relacional. Avança um pouquinho comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Quando o apóstolo Paulo se refere aos relacionamentos dentro da igreja, ele diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz um alerta que há algo que nos une, que é a cruz de Cristo, e há algo que milita para que nós venhamos a caminhar afastado, que é o nosso ego. Há uma luta, querido, entre a cruz de Cristo e o nosso ego. A cruz diz: caminha junto. A cruz diz: tolera. A cruz diz: há uma graça, há um favor imerecido que alcançou a sua vida, e essa mesma graça, esse mesmo favor imerecido precisa alcançar a vida do outro, mas nós não conseguimos devido à luta que se estabelece entre a cruz de Cristo e o nosso ego. Nós nos colocamos num patamar acima. Nós não entendemos que quando o Senhor concede liderança sobre a igreja, quando Deus coloca pastores, líderes, diáconos, Ele coloca ali somente alguém para caminhar, para direcionar, para conduzir, para fazer com que a igreja entenda qual é a direção e qual o ritmo dessa caminhada, mas que não são donos da igreja. Mas há uma forma de pensar onde eu não compreendo isso, eu não entendo dessa forma, e eu torno o trabalho de quem está na liderança um peso. Vida cristã é entender que o Senhor tem os projetos, os planos dele, e que esses planos e projetos se estabelecem e se tornam uma realidade a partir da igreja, e que essa igreja precisa de uma organização, e que nessa organização o Senhor, Ele tem dado bispos, pastores, diáconos e líderes que amam a igreja e que querem conduzir a igreja em amor para o centro da vontade de Deus. A segunda parte, o apóstolo Paulo diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Que é isso, pastor? Há desordeiros dentro da igreja. Em outra versão vai aparecer a palavra insubmisso. E o conselho do apóstolo Paulo é um alerta acompanhado de um conselho, é que nós estejamos perto um do outro. Se há insubmissão, a insubmissão não faz daquela pessoa alguém digna de exclusão,
mas ela é alguém que necessita de mais atenção. É alguém que precisa entender não a partir do seu ponto de vista, mas precisa começar a entender o reino de Deus a partir do ponto de vista de Deus. Muita confusão se estabelece em insubmissão, porque eu não entendo a igreja do ponto de vista de Deus, mas eu quero entendê-la do meu ponto de vista. Eu quero entendê-la do ponto de vista da padaria que eu vou, do sacolão que eu frequento, do supermercado que eu faço parte. Mas a igreja não é isso. A igreja não é aquilo que se amolda aos meus costumes, ao que eu quero. A igreja é o lugar onde eu entendo quem é Deus, onde eu me apaixono por Deus e eu começo a viver a missão de Deus aqui nessa terra. Mas eu começo a me tornar uma pedra de tropeço quando eu quero fazer da igreja um local comum a mim e melhor a mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se há alguém submisso, querido, que você não trate com arrogância, que você não coloque para fora, mas olhe com carinho para essa pessoa, cuide com carinho dele, faça ele sair desse ponto de vista tão simplório, tão pequeno, tão dele só, para entender o todo da palavra de Deus, e do que Deus quer fazer, e do que Ele quer realizar. Só que o apóstolo Paulo vai dizer também que entre nós é necessário também consolar os de pouco ânimo. É necessário consolar aqueles que começaram bem, aqueles que começaram animados, aqueles que começaram com todo vigor, mas que ao longo da caminhada foram perdendo o entusiasmo, foram perdendo o vigor, talvez até por conversar com alguém insatisfeito, alguém submisso. Isso rouba o ânimo, isso rouba a força, e para esses nós precisamos também ter um olhar de amor, de carinho e chegar lado a lado. A igreja é feita de pessoas que estão avançando, melhorando e sendo aperfeiçoadas, mas na igreja também nós iremos olhar para o lado e perceberemos insubmissos, pessoas desanimadas, e estes precisam ser acolhidos, estes precisam ser abraçados. Talvez você olhe para alguma cadeira vazia dessa e você reconheça algum desses. Você lembra de uma conversa difícil que você já teve com alguém, com uma visão distorcida da igreja, distorcida daquilo que Deus está fazendo, do que Ele está realizando. O Senhor nessa noite te traz aqui nesse lugar para te dizer: ei, é você que vai ligar para essa pessoa, é você que vai acolher, é você que vai conversar, é você que vai ser o ponto de partida, o elo para trazê-la de volta ao que Deus quer fazer e ao que Deus quer realizar na vida dessa igreja. Versículo 15, ele diz: vede, ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E no versículo 16, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ao final da carta, o apóstolo Paulo se sente alegre. Se sente alegre porque, mesmo fazendo um trabalho de fundação corrido naquela igreja, ele percebe que houveram conversões genuínas naquela igreja, que a palavra está sendo repercutida, que eles estão vencendo tribulação, aflição e angústia, que quando o apóstolo Paulo faz um alerta, tanto a prostituição quanto a vida relacional da igreja, houve também um acolhimento no coração. E é dessa forma que Deus espera também encontrarmos aqui em Colubandê. Uma igreja que repercute a palavra, uma igreja que supera momentos de aflições, momentos de crises, uma igreja que rechaça a prostituição e uma igreja que luta para viver em unidade. Assim que Deus espera nos encontrar. É assim que Deus deseja receber um relatório aqui dessa igreja. Se Deus enviasse aqui nessa noite o Timóteo para passar um mês conosco, que relatório ele levaria para o céu? Se ele passasse uma semana na minha casa, na sua casa, se ele passasse uma semana no meu ministério, no seu ministério, se Timóteo pudesse sentar nas nossas mesas de domingo à tarde, se Timóteo pudesse sentar para tomar um café da tarde conosco, e nós fôssemos sinceros ao extremo, que relatório
ele levaria dessas conversas? Que relatório ele levaria dessa igreja? Será que ele diria: eles têm vencido, eles estão repercutindo a palavra? É essa reflexão que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite.